Olá! Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um dos nossos vídeos aqui para o nosso canal do YouTube, para o nosso podcast e para o nosso grupo VIP. Hoje nós temos a intenção de falar sobre lares divididos. Eu queria iniciar falando sobre um texto que a gente vai usar como base. É um texto bíblico e que eu vejo que faz muito sentido para a nossa conversa nesse dia. Que está em Marcos, capítulo 3, no verso 24 e 25, que diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então, vamos entender o que isso pode significar para o nosso dia a dia. Exatamente. Nada que tem divisão funciona, né? O princípio da prosperidade é o princípio da inclusão. Quando a gente exclui alguma coisa, a gente está aplicando ali o princípio da escassez, né? Imagina uma casa, um lar, onde existe essa divisão, né? Onde as pessoas não estão olhando para o mesmo rumo, para o mesmo lugar, para a mesma intenção, que a energia está dividida ali para coisas diferentes, e não há entendimento. E aí, se os dois não estiverem de acordo... Verdade. Essa questão da divisão, ela, muitas vezes ela pode não estar num âmbito bem aflorado, mas ela pode estar em caminhos opostos. Que o casal ele deve caminhar para uma direção, a direção mais comum possível, né? Embora cada um tenha, né, o seu objetivo individual, mas eles têm que ter algo comum. Exatamente, ele tem que caminhar no objetivo comum. Então, quando a gente... Pode casar... Passou. Às vezes nem impactou, né? Porque a gente, né, no condomínio aqui, às vezes passa o carro e a gente pode ser impactado aqui pelo barulho. Então, quando a gente fala de objetivo comum, não é a anulação da individualidade, mas a busca por um objetivo que o casal deseja alcançar. Então, todos os casais, eles deveriam, né, ter objetivos em comum para que os dois possam buscar esse objetivo que faça sentido para o crescimento dos dois, para a subsistência da família, né, para o bem-estar da família. É uma mola propulsora também, né, de objetivos a alcançar. É o que te anima a acordar de manhã, é o que te anima a trabalhar, a fazer as coisas. E muita gente, a gente conhece muita gente que você pergunta às vezes para a pessoa assim: ah, mas qual é que é o teu sonho? Aí a pessoa fala assim: não, eu não tenho sonho. A gente passa por isso, né? E assusta, porque como assim a pessoa não tem um sonho, não tem uma meta, não tem algo que queira muito realizar, que seja uma viagem, que seja conhecer um lugar, que seja adquirir algo, seja impactar pessoas. Então, às vezes, é necessário que a gente traga essa pessoa, tem alguns exercícios que a gente faz, que a gente aplica, onde aquela pessoa se encontra ali nela e ela consegue voltar a sonhar. Porque se a pessoa não sonha, a pessoa não consegue nem ter um objetivo em comum. Exatamente. Então, para a gente iniciar aqui, é muito importante que você avalie se no seu lar existem objetivos opostos, valores opostos. Até coloquei aqui a foto de alinhamento e propósito comum. Como parte inicial dessa nossa conversa, a gente queria trazer esses pontos para que fique muito claro de que uma falta de propósito comum, ela de alguma forma é uma divisão dentro do lar. E às vezes a gente pode querer considerar uma divisão, aquela briga, né, que é mais aflorada, que ocorre com um calor mais de emoção, de palavras ditas mais altas. Todas essas questões, né, que a gente entende como divisão seria uma briga, mas a gente está falando aqui de propósitos também, até de falta de propósito. Não, e é um caso claro também onde os objetivos são realmente diferentes, né? Tipo, um tem o sonho de, daqui 5 anos, ter uma casa no mato e morar no campo e ficar ali na tranquilidade, o outro não. O outro quer comprar um apartamento numa metrópole e morar na agitação e tal. Como é que vocês vão fazer aí para alinhar esses objetivos, né? Um pretende... crescer, estudar e realizar algo grande. O outro não quer estudar nada, quer ficar aqui onde eu estou, vendo meu jogo, na minha, tranquilo, não quero fazer qualquer coisa. Então, assim, como é que vai funcionar isso? Como é que isso se arruma em casa? Exato. E, dando continuidade, a gente pode falar também sobre o poder da unidade, né, que o casamento traz. O próprio texto bíblico diz que a gente vai deixar, né, a gente vai deixar o nosso pai e a nossa mãe e a gente vai se unir a outra pessoa para que a gente possa ser uma só carne. E dentro dessa concepção de uma só carne, a gente vai trazer concepção de uma unidade, não de uma única pessoa, né, mas de unir essas duas, de propósito comum, de unir essas duas pessoas que têm criações, visões diferentes, de percepções diferentes, mas com um objetivo comum. O objetivo inicial nosso, quando a gente se une a outra pessoa, é uma construção de um ambiente sólido, saudável. Nem sempre a busca, né, de coisas materiais está na pauta primária, ela vai ser uma consequência. Mas a gente primeiro se apaixona, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de fazer o outro feliz, a gente quer que o outro nos faça feliz. Então isso tudo vai fazer com que a gente
se alinhem e que a gente venha para um caminho de propósito comum, de unidade. É porque nem sempre assim que você casa, vocês têm um propósito em comum já determinado, ou aquele propósito já... Ou seja, os sonhos e os propósitos, eles vão amadurecendo junto com o casal. Quando a gente casou, só o que a gente queria era formar uma família bonita, né? Saudável, uma família feliz. E a gente construiu 2 meninas e tal, chegou uma, depois chegou a outra. Primeiro a gente estudou, né? Se formou, e aí preparou tudo para a chegada delas, depois elas chegaram. E agora? Acabou o sonho, o propósito? Não. Aí a gente amadurece, a gente aprende outras coisas. Bom, que propósito a gente tem agora? E a gente vai amadurecendo até que você tenha um propósito aí a longo prazo e tudo. Mas existem uns propósitos que eles podem ser mais curto prazo, mais imediatos, médio prazo e longo prazo. O importante é que não deixe de haver essa vontade de estar sempre realizando alguma coisa, querendo alguma coisa. Sim, esse propósito comum é fundamental, gente. Não tem como. Eu vejo que muitos esfriamentos de relacionamentos é porque não existe mais nada em comum a serem feitos com prazer. Que mova, né, esse casal. Esse movimento, né, essa motivação que faz. Não, gente, a gente tem o objetivo de comprar uma casa num ambiente de serra para a gente ter tranquilidade, escutar o pássaro cantar. Para onde a gente está indo? Estou indo para lá. E a gente tem metas anteriores. Pequenas. E outra coisa interessante também, a gente tem um hábito forte de fazer isso. Pequenas coisas que a gente vai conquistando no dia a dia, a gente celebra. Não importa o que é. Às vezes a gente está brindando, celebrando... O dia que foi positivo, que a gente está sentindo que tem uma... a gente celebra cada conquista. Terminei esse livro que vai me ensinar tal coisa. Nossa, aprendi isso hoje. Nossa, a gente se inscreveu numa outra mentoria. A gente aprendeu algo. A gente conseguiu criar um grupo. A gente celebra. Então, cada vez que você celebra essa energia do propósito, da conquista, ela vai movimentando ali, trazendo alegria para todo mundo. Gente, isso vocês... quando vocês começarem a praticar, caso vocês não pratiquem, vocês vão perceber a dinâmica do dia do casal, da semana do casal, do mês do casal. Porque você está sempre conversando sobre algo que vai construir uma coisa nova. E o esfriamento das relações, e aí a gente está falando para pessoas que já começam a entrar no campo já de bastante tempo que está junto, ele se dá pela falta de objetivos, de sonhos, de projetos. Então, se não tem nada construindo junto, qual é o assunto? Qual que é a pauta? Se a gente não tem nada para falar, a gente não tem nada para construir, o que a gente vai... E a gente tem muito essa coisa de pensar que a intimidade do casal está ligada só ali ao ato, né? Mas, na verdade, essas coisas criam conexão. Vocês pensarem no projeto juntos, vocês ficarem sonhando juntos, planejando coisas, a gente sentar para jantar, põe as crianças para dormir, a gente sentar na mesa de jantar e ali conversar sobre o projeto. Quando a gente vê meia-noite e pouco, e a gente está ali desenvolvendo aquilo, isso também cria intimidade, cria um laço, isso vai reverberar na área da sexualidade, com certeza. Gente, não tem relacionamento que tenha saúde, tanto física quanto emocional, quando ele não tem uma intimidade. Você não tem que falar com a pessoa. Você não passa 5, 10 minutos com essa pessoa e não tem assunto. Sabe? Quando você senta numa mesa, aqui a gente já tem esse hábito já há muitos anos, a gente senta na mesa, abre um vinho e começa a conversar, e começa a fazer planos, e começa a falar sobre coisas que a gente pode alcançar, melhorar e construir. E a gente já ouviu de pessoas que falam assim, nossa, se eu sentar com a minha esposa para conversar na mesa de jantar, 20 minutos acabou toda a conversa, a gente não tem mais o que falar. A gente não tem o que falar. Gente, eu não sei que relacionamento é esse. Isso para mim é uma coisa que eu não consigo caminhar nessa direção. Com essa falta de assunto, essa falta de interatividade, essa falta de relacionamento dentro do casamento, porque assim, a gente é da comunicação, né? Sim, às vezes a gente mas isso também passa pelo interesse de um na vida do outro. Isso. Né? O que está acontecendo no trabalho dele, o que está acontecendo no meu trabalho, o que se passa, com quem você falou, como isso te afetou, como é que está essa dinâmica, me fala mais sobre isso. Como é que está a sua saúde? Você está sentindo alguma coisa? A gente pergunta para o outro o tempo todo ali como é que está. E a gente tem muita coisa para falar. A gente tem muito assunto. Às vezes a gente quer sair para conversar. A gente pega, sai, vai para um restaurante mais calmo. A gente em casa, por exemplo, as meninas já estão grandes, né? Então a interatividade delas, se a gente deixar, vai ficar cada uma isolada no seu mundo, mas elas gostam de estar com a gente e elas gostam de conversar. Então, às vezes, a gente quer falar. Às vezes a gente entra no quarto para conversar e entra todo mundo sobe na cama. Isso. E assim, é muito legal isso. A gente não gosta de então a gente interage ali. Então, quando a gente quer um negócio mais... Então, vamos dar uma saída que a gente vai conversar. Aí a gente sai para um restaurante mais tranquilo e aí a gente conversa sobre planos. Então, vocês têm que se interessar um pela vida do outro. Então, às vezes, você não sabe nem o que se passa no trabalho, né? Fora dali. Outra pessoa passa o dia inteiro, a pessoa chega, não tem boa noite, como foi seu dia, como é que você está?
foi produtivo, aconteceu alguma coisa, até para se inteirar, né? Para ter interesse pela vida Hoje, do quando outro. eu falo alguma coisa do meu trabalho ou da mentoria que eu faço, olha, sabe de todo mundo, as histórias que eu conto. Eu conheço todo mundo que trabalha com ele, sei as histórias das pessoas. Então, a gente tem o prazer de dividir ali. Isso que é conexão. Exatamente. Então, a gente precisava falar também sobre alguns obstáculos, né, que podem causar divisões. Eu tenho aqui alguns pontos que eu trouxe. O primeiro aqui, a gente já até falou, que é a falta de comunicação. Isso, já foi. O que pode causar divisão dentro do seu lar? Falta de comunicação, e a gente já acabou de falar. Influências externas negativas. Esse é um fator que a gente, no nosso último encontro, eu acho que foi no nosso último encontro que a gente comentou sobre a participação de terceiros. Mas a gente já falou disso, com certeza tem algum vídeo. A gente falou isso, bom a gente dar uma reforçada, porque quem não viu o outro vídeo, é importante que você tenha muito claro que as suas decisões, enquanto casais, né, ela deve prevalecer aquilo que o casal decide. Os impactos que terceiros podem colocar dentro da sua relação pode gerar sérios danos. Até porque quem decide o que acontece dentro do seu lar é você e seu marido. Ah, não, eu vou decidir desse jeito aqui porque minha mãe sempre fez assim na casa dela. Não, na casa da sua mãe é a casa da sua mãe. A sua casa é a sua casa. Ah, mas a gente não vai comprar isso assim dessa forma não, porque meu pai não gosta que faça a dívida. Seu pai está casado com a sua mãe, você está casado com seu marido. Então vocês têm que encontrar um jeito de funcionar de vocês. É claro que a gente aprende coisas positivas, né, com o pai e com a mãe. Sim. Isso é ok. ok. Não está omitindo os valores. Agora, as decisões têm que ser tomadas de acordo com aquilo que vocês acreditam, porque se a gente já tem crença enrustida na gente, umas crenças que atrapalham, imagina se a minha crença misturada com a crença da minha mãe, misturada com a crença do meu pai, misturada com a crença... Acabou, o casamento não avança e vocês não conseguem. Gente, isso é uma coisa tão importante, mas tão comum nas relações, essa participação de terceiros. E quando o terceiro não entra com uma participação ativa, a gente deixa essa participação nas nossas emoções. As nossas emoções, elas funcionam desse jeito. Ah, se eu comprar isso, o que fulano vai pensar? Exatamente. Ah, eu estou pensando em trocar de carro. Aí o que fulano vai achar? Ah, eu vou mudar de casa. Eu não quero mais ficar nesse bairro, eu quero ir para o outro bairro, eu quero ir para uma casa maior. O que fulano vai pensar? A gente fica com as emoções... Condicionando, né? A nossa decisão. A nossa decisão, ela passa pelo que as pessoas vão achar. O que o meu vizinho vai achar se eu fizer isso? Isso às vezes não é nem tão consciente para você, tá? Quer dizer, isso é um absurdo você pensar isso. Mas às vezes no seu inconsciente isso tá lá e você nem tá percebendo. E você deixa de tomar uma atitude, de fazer alguma coisa. Porque no fundo, dependendo bem da ferida que você tem, a sua agradadora vai gritar e você inconscientemente não vai fazer por medo de desagradar alguém. Então, o buraco é bem mais legal. Então, a gente já falou também sobre você procurar um apoio de alguém que é um especialista em determinadas coisas, né? Que ela até mencionou. Bom, gente, se uma pessoa ela é muito, assim, tem uma especialização, sabe bem de finanças, você pode conversar sobre finanças com ela. Mas pode ser que ela não seja boa em relacionamento. Exatamente. E aí você pode falar de relacionamento com a pessoa que não é boa. Então é importante tratar sobre esses aspectos, você saber com quem você fala, com quem você pode tratar, ou buscar orientações sobre determinados assuntos. O princípio é, só escute o conselho de alguém naquela área, se ele já tiver chegado onde você quer chegar. Se a pessoa está aqui e não construiu nada, quer te ensinar a construir alguma coisa, já descarta. Ou dizer que vai dar certo ou vai dar errado. Agora, se ela já construiu aquilo que você quer alcançar, aí você pode escutar ela naquela área. Porque ali ela já chegou, ela já percorreu um caminho, ela vai saber o que vai dizer. Exato. Bom, outro obstáculo, a gente também já deu uma pincelada, que são diferentes visões sobre o futuro. Você fala sobre filho, carreira, valores de vida, tudo isso vai impactar em possibilidades que podem causar divisões. Né? Porque às vezes a pessoa, ela casa e eles não tiveram conversas importantes antes, né? Tipo assim, se um vai querer ter filho, o outro não. E aí depois que você casa, você descobre, ou às vezes até teve, um deles já expressou o desejo de não ter, mas você insiste e fala assim, não vou casar, que aí depois que casar ele tem vontade. Aí a pessoa aí a pessoa insiste que não quer, e aí começa uma batalha ali dentro por uma coisa que você podia ter evitado. Exato. Outro ponto, gestão financeira desequilibrada. Isso aí é um assunto bem delicado, que cabe até um vídeo exclusivamente sobre esse assunto. A gente tem até um podcast que a gente fala sobre finanças, né? Que, assim, às vezes você tem um parceiro que segura demais e o outro gasta demais. Então, a gente tem pessoas nas polaridades, né? Trabalhando nas polaridades. E aí, quando a gente vê uma polaridade e outra está na outra, consequentemente, não tem um ponto comum. E pensa num negócio que dá confusão e briga, é a questão do dinheiro, né?
aí a pessoa não quer juntar porque eu junto meu salário com dele, mas ele gasta mais que eu, ela gasta mais que eu não tenho controle. Tem uns que têm consciência, né? Não, Sim. eu sei ganhar o dinheiro, mas eu deixo aqui para outra pessoa administrar e funciona. Agora, não, eu não vou, porque quem acaba pagando tudo sou eu. Enfim, isso é uma discussão, pode ouvir o podcast que está lá sobre finanças, mas se não houver um acordo nessa área, e eu nem estou dizendo que é obrigado a juntar as contas, juntar o dinheiro, a gente fez isso quando ainda era noivo, a gente juntou as contas para dali saindo tudo. Isso. Mas nem sempre a dinâmica é ok, porque a gente dava certo porque a gente pensava igual. Agora, realmente, tem uns que não tem controle. Como é que você vai deixar o dinheiro junto se um deles não tem controle financeiro nenhum? Então a família vai padecer. Então, que você encontre o seu caminho aí, né? Busque aí orientação, como é que eu faço, né? Que a gente ajuda. Mas isso desgasta muito o relacionamento. A questão financeira é muito problemática. Existem maridos, gente, que vai conhecer o valor da fatura no dia que ela vence. Sabe? Ele é surpreendido por um valor que ele não tomou conhecimento de que foi consumido durante o mês. E isso é uma questão de alinhamento. Não que a pessoa que usou o cartão não pudesse. Mas quando ele pega uma fatura e ele se surpreende com um valor que ele não esperava, ali já vai ter o primeiro ponto de conflito. E isso aponta outra coisa, né? A pessoa que não está olhando para o dinheiro. Porque a pessoa que tem o controle financeiro na mão, na hora que a pessoa compra alguma coisa que você sabe, você já vai tendo uma noção ali de como a cultura vai acontecendo. Hoje em dia, antigamente chegava um papel e danou-se. Hoje não. Escuro, Hoje você tem um controle ali pelo celular, pelo computador. Tudo que compra aparece na exatamente. mensagem. E uma coisa assim, eu não quero nem ver. Gente, o dinheiro não aceita desaforo. Se você não olhar para ele com respeito e com responsabilidade, ele vai te zoar. Ele vai te zoar. Então, assim, o dinheiro é fluxo, né? Ele serve a vida. Tem uma aula exclusiva sobre isso. Então, você precisa olhar para ele com respeito e com responsabilidade. Não é não querer ver. Na hora que ele vem, eles estão uma rasteira. Então, assim, preste atenção nisso. Olha com carinho, que é uma hora importante. Falta de tempo de qualidade juntos. Também comentamos aqui sobre isso, né? O quanto que é importante a separação de momento para estar junto, né? Só o casal, né? Só o casal. Tem momento família, mas tem momento família. Sim. A gente vem falando sobre as feridas, né? E algumas feridas, elas despertam as necessidades diferentes. E tem uma ferida que ela faz com que a pessoa tenha essa necessidade desse tempo de qualidade para que ela se sinta amada. Sim. Tem gente que só, assim, de estar dentro da casa todo mundo, ela já se sente ok, né? Tá todo mundo aqui dentro, eu sei que tá tudo bem. Mas outras precisam estar mais perto, né? Mais junto, aquela coisa da conexão ali, de sentar juntinho e tal, tem toda essa diferencial. O outro tá inteiro. Esse é então, o tempo de qualidade de um pode ser diferente do tempo de qualidade de outro. Então, vocês vão ter que se conhecer, suas linguagens, né? Seus comportamentos, seus perfis, para que você entenda o que é o tempo de qualidade do outro. Muito bom. Bom, para a gente fechar aqui, como é que a gente pode construir um lar, né? Uma harmonia? Alinhamento de propósitos. Okay? Então, faça a busca com o seu cônjuge de propósitos em comum, para que vocês possam sonhar juntos, construir juntos e trilhar a mesma direção. Não tem coisa mais complicada de você administrar um relacionamento quando tem duas pessoas querendo duas coisas. Isso é muito comum pela individualidade de cada um, mas existe a necessidade de se priorizar o que é mais importante para o momento. Então, faça esse alinhamento. Lembrando que o relacionamento vai sempre andar na velocidade do mais lento, né? Às vezes tem um sonhando muito e o outro está sonhando nada. O que adianta um sonhar sozinho? Exato. Outra coisa é compromisso com a comunicação clara e respeitosa. Na relação não tem como você não ter um relacionamento sem a divisão se você não tem comunicação. Se você não fala, não tem como seguir uma harmonia. Tomada de decisões como equipe, né, como casal. Então, toda decisão tem que ser feita conjunto. Principalmente se ela vai afetar a família inteira, né? Se é uma coisa que afeta só você, nem assim, né? A gente aqui costuma dividir todas as decisões que a gente toma. Mas principalmente aquelas que quando vai afetar a família toda. Que vai ter um problema financeiro, que vai gerar, sei lá, eu vou tomar essa decisão de sair do emprego porque eu enchi o saco. Como assim você encheu o saco? A gente tem escola de criança, Exato. A gente tem casa para pagar, a gente tem... Calma aí, encheu o saco, mas vamos ver aqui o meio do caminho, né? Não é assim, chegou em casa, larguei. Calma, né? Vamos conversar. Não, eu quero adquirir tal, eu quero me mudar. Você quer se mudar sozinho? E você, as crianças e a esposa. Então, muita coisa, tudo que afeta a família tem que ser definido junto, né? Inclusive, algumas questões até incluem os filhos nisso, né? Exatamente. E, por fim, espiritualidade e crescimento pessoal, né? A gente precisa cuidar da nossa espiritualidade. E eu não tenho como tomar conta da espiritualidade da minha esposa. É uma parte individual, mas que quando ambos buscam isso, a gente vê o crescimento dos dois, né? Quanto que a gente tem percebido e as nossas experiências, a diferença que gera no relacionamento, onde ambos estão dispostos a cuidar da sua espiritualidade, do seu tempo de meditação, de reconhecimento, de
de pontos de melhorias, né? O autoconhecimento, todo esse crescimento pessoal faz com que quando a gente se junte, né, a gente some as forças. Esse ponto, esse item, ele faz parte de um pilar da mentoria nossa, né, que são as 5 áreas da felicidade. Que tem ali a carreira, tem relacionamentos, tem finanças, saúde e espiritualidade. A gente acredita que se esses 5 pontos não estiverem, algum deles estiver negligenciado, a coisa não vai funcionar. Então, assim, você pode estar indo bem nos outros, mas sua área de espiritualidade, e eu não estou falando aqui de frequentar uma igreja, ou sei lá o que, qualquer outra instituição religiosa, a gente não está falando disso, porque tem muita gente que frequenta um monte de lugar e a espiritualidade está na sola do pé, né? A gente está falando de você individualmente se desenvolver, se espiritualizar. É aquilo que você acredita, aquilo que você pratica ali no seu dia a dia, aquilo que você, a gratidão que você tem todo dia, isso vai fazer toda a diferença. E carreira, relacionamentos e espiritualidade vão impactar nas outras 2 áreas, que são áreas de resultado, saúde e dinheiro. Então, se tiver ruim numa dessas aqui, pode olhar que dinheiro e saúde vão estar sofrendo. E se dinheiro e saúde está sofrendo, pode olhar uma dessas 3 aqui, você vai achar onde está. E se você não achar onde está, vem para a mentoria que a gente vai te mostrar. Gente, é isso. Divisão nunca é algo para o relacionamento, para estar em pauta no relacionamento. Quem casou para ser um não pode andar dividido. Exatamente. Porque o casamento, ele por si só já traz um né? conceito de unidade. Exatamente. Ok? Então, se você não tem passado por momentos de harmonia dentro do seu lar, pode olhar para esses pontos que nós trouxemos, que certamente você vai identificar pontos que você precisa conversar com o seu cônjuge, que você precisa caminhar para melhorar, né? A Carla mencionou aqui sobre as 5 áreas da felicidade. Se você fizer também essa análise, você vai ver que uma coisa vai impactar diretamente na outra. A gente tem uma ferramenta que a gente aplica, onde as pessoas podem medir ali, é bem legal também, se quiser fazer contato com a gente pode fazer com vocês. Mas é isso, tem que harmonizar. Não estou dizendo que tem que andar tudo em equilíbrio, porque a linha do equilíbrio é aquela linha reta, a linha da morte, né? Então, assim, a linha da vida, ela oscila, mas em nenhum momento tem alguma coisa parada. Tem sempre alguém olhando ali para aquela área. Não deixa aquilo parado, porque a água parada só dá bem. Só dá bem. Então, gente, a gente vai ficar por aqui. Não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo com outras pessoas. Se você não faz parte do nosso grupo VIP, venha para o grupo, ok? Entre em contato conosco. E nós vamos começar a criar conteúdos direcionados para as feridas emocionais, né? Nossos próximos conteúdos hoje serão direcionados para isso. E qual que é o nosso objetivo? Que você consiga identificar como essa ferida tem gerado e causado coisas dentro da sua caminhada, no seu relacionamento, para que você possa ajustar isso e então ter um lar saudável, né? Feliz, para que você tenha um relacionamento melhor com o seu cônjuge. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo, no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.